O cheiro da floresta era de pinho molhado e decomposição, um aroma que aprendi a amar em meu isolamento. Minha cabana ficava na beira do território da alcateia, longe o suficiente para que eu pudesse fingir que a rejeição não doía mais, perto o bastante para que ainda pudesse ouvir os uivos nas noites de lua cheia. Eles jamais me chamaram. Isso não acontecia há 3 anos. Encostei a testa no vidro frio da janela, observando a névoa matinal se curvar entre as árvores como dedos fantasmagóricos. Minha respiração embaçou a dor e desenhei um pequeno coração na condensação antes de limpá-lo. Corações tolos eram para lobos que pertenciam a alguém, e eu não pertencia a ninguém. A chaleira assobiou atrás de mim, aguda e insistente. Afastei-me da janela e despejei a água fervente sobre folhas de camomila, observando-a se desenrolar como pequenas bailarinas. Minha mãe costumava dizer que camomila era para clareza e calma. Eu precisava de ambos. A xícara aqueceu minhas palmas enquanto a levava para a varanda. Meus pés descalços, silenciosos sob as tábuas de madeira gastas. Foi então que ouvi um gemido suave, mal audível sobre o canto dos pássaros matinais. Meu coração disparou. Coloquei a xícara cuidadosamente no chão e desci os 3 degraus até o chão da floresta, seguindo o som. Atrás de um tronco podre, meio escondido nas samambaias, eu o encontrei. Um filhote de lobo, de não mais que algumas semanas de idade. Sua pelagem negra estava emaranhada de lama, e seus olhos dourados, arregalados de medo e fome. Ah, meu doce! Sussurrei, ajoelhando-me. A terra úmida encharcou minha fina camisola, mas eu não me importei. Onde está sua mãe? Ele gemeu novamente, e o som partiu algo em meu peito. Eu conhecia aquela sensação, a solidão desesperada de ser indesejada, não reclamada. Minha natureza ômega havia me tornado muito suave, muito fraca para esta alcateia. Eles deixaram isso claro em minha cerimônia de apresentação, 3 anos atrás, quando eu me postei diante do alfa e dos anciãos, esperando aceitação e recebendo apenas olhares de desprezo. Ela jamais sobreviverá a um desafio. De que serve uma ômega que nem consegue manter sua posição? A memória ainda queimava como ácido. Peguei o filhote gentilmente, sentindo seu minúsculo coração pulsar contra minhas palmas. Ele era tão pequeno, tão vulnerável, como eu fui, como eu ainda era, se fosse honesta comigo mesma. Você está seguro agora, murmurei contra sua pelagem macia. Eu cuido de você. De volta à cabana, aqueci leite de cabra. Eu mantinha um pequeno rebanho para fazer queijo e ter companhia, e o alimentei com um pano embebido no líquido. Ele sugava desesperadamente, suas pequenas patas amassando meu braço. Algo em meu peito se afrouxou, um nó que eu não havia percebido que estava ali. Pela primeira vez em anos, me senti necessária. Os dias se transformaram em semanas. Toda manhã, o filhote aparecia na beira da clareira, e toda manhã eu o alimentava. Ele cresceu mais forte, sua pelagem brilhante, seus olhos acesos de confiança. Eu o chamei de Sombra, embora jamais o dissesse em voz alta. Nomes tinham poder e eu não queria amaldiçoá-lo com apego a mim. Eu deveria saber que essa pequena alegria não duraria. Foi uma quinta-feira que tudo mudou. O ar estava diferente naquela manhã, carregado, elétrico, como o momento antes de um relâmpago cair. Eu acordei com uma ansiedade inexplicável. Meus instintos ômega, gritando perigo, embora eu não visse nada de errado. Sombra comeu rapidamente,
mais nervoso do que o normal, suas orelhas girando a cada som. Quando terminou, não trotou de volta para a floresta como sempre. Em vez disso, sentou-se aos meus pés e olhou para a linha das árvores, um gemido baixo crescendo em sua garganta. "O que é, bebê?" perguntei, seguindo seu olhar. Foi então que os vi. 4 lobos negros maciços emergiram das sombras entre as árvores, movendo-se com a graça fluida de predadores de topo. Eles eram enormes, facilmente o dobro do tamanho de lobos normais, seus músculos ondulando sob a pelagem lustrosa. Mas não foi o tamanho deles que roubou meu fôlego. Foi a inteligência em seus olhos e a forma coordenada como se moviam. Estes não eram lobos comuns. Estes eram metamorfos, e pelo poder bruto que emanava deles em ondas, eram de alta patente. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse acompanhar. Tropecei para trás, meu instinto ômega gritando para eu me submeter, mostrar minha garganta, me fazer pequena e inofensiva. Mas outra parte de mim, a parte que havia sido rejeitada e sobrevivido, a parte que viveu sozinha por 3 anos, recusou-se a se encolher. Curvei-me e peguei Sombra em meus braços, segurando-o contra meu peito como um escudo. Ou talvez ele estivesse me sustentando. Era difícil dizer. Os 4 lobos pararam na beira da minha clareira, seus olhos dourados fixos em mim com uma intensidade que arrepiou minha pele. O maior deles avançou, e mesmo em forma de lobo, eu podia sentir sua autoridade. Este era alguém acostumado a ser obedecido, alguém que comandava respeito pela mera presença. Energia alfa irradiava dele como o calor de uma forja. Minhas mãos tremiam enquanto eu apertava a Sombra. O filhote se agitou, fazendo pequenos guinchos, mas eu não podia soltá-lo. Ele era meu para proteger agora, mesmo que eu estivesse apavorada. "Ele é só um bebê", eu disse, minha voz mais trêmula do que eu queria. Ele estava morrendo de fome. Eu estava apenas ajudando. Os olhos do grande lobo se estreitaram, e por um momento horrível pensei que ele atacaria. Minha vida passou diante dos meus olhos. Uma existência curta e solitária, marcada pela rejeição e isolamento. Seria assim que terminaria? Despedaçada pelo crime de mostrar bondade. Mas então o lobo fez algo inesperado. Ele se sentou. Os outros 3 o seguiram. Seus movimentos sincronizados, como uma unidade bem treinada. Eles me observavam com aqueles olhos dourados, perturbadores. E percebi com sobressalto que eles não estavam ali para atacar. Estavam esperando. "Eu não entendo", sussurrei. O lobo líder fez um som grave e retumbante. Não exatamente um rosnado, mas algo mais profundo, mais complexo. Sombra respondeu com um guincho alegre, se contorcendo em meus braços, até que não tive escolha a não ser colocá-lo no chão. Ele imediatamente correu para o grande lobo, que abaixou sua cabeça maciça para esfregar o focinho no filhote. A ternura do gesto me chocou. Isso não era um ataque. Isso era: "Vocês são a família Geli." Eu respirei, a compreensão surgindo. Os olhos do lobo encontraram os meus, e vi a confirmação ali. Mas também vi outra coisa, algo que acelerou meu pulso. Curiosidade, avaliação e algo que eu não conseguia nomear. Isso me lembrou a forma como predadores olhavam para presas,
exceto que não havia fome nisso, apenas interesse. Um dos outros lobos mudou de forma, então a transformação ondulando através dele como água. Quando terminou, um homem estava diante de mim, alto, magro, com cicatrizes prateadas cruzando seu peito nu, e olhos que continham tanto diversão quanto cansaço. Eu senti que ele era mais jovem do que os outros, mas não menos perigoso. Você está alimentando o sobrinho de Orion há 3 semanas, ele disse, sua voz carregando um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Toda manhã, mesma hora, mesmo lugar. Minha boca secou. Eles estavam me observando o tempo todo. Eles sabiam. Eu não sabia que ele pertencia a alguém. Eu disse rapidamente, minhas palavras tropeçando umas nas outras. Ele parecia perdido e faminto, e eu não pude deixá-lo. Sinto muito se me excedi. Não quis interferir nos assuntos da alcateia. O homem inclinou a cabeça, estudando-me com aqueles olhos perspicazes. Você é a ômega rejeitada, a que vive sozinha. Não era uma pergunta, mas eu a senti mesmo assim. A vergonha esquentou minhas bochechas. Claro que eles sabiam. Todos sabiam. Minha rejeição havia sido pública. Um espetáculo para toda a alcateia testemunhar. Eu sou Kael, ele disse, gesticulando para si mesmo. Depois para os outros. Aquele é Lycan, Theron e Orion. Ele apontou para cada lobo por sua vez, deixando o grande por último. Estávamos rastreando o jovem Marcus há semanas. A mãe dele morreu em um desafio, e ele fugiu antes que pudéssemos alcançá-lo. A informação me atingiu como um golpe físico. O filhote, Marcus, havia perdido a mãe. Ele sabia como era se sentir sozinho, sem ninguém. Não era de admirar que ele continuasse voltando. Ele esteve seguro comigo, eu disse, minha voz mais firme agora. Eu me certifiquei disso. Nós sabemos, Kael respondeu, e algo em seu tom me fez levantar o olhar bruscamente. Nós estávamos observando. Você o protegeu de uma raposa há 2 semanas. Afugentou um coiote na quinta-feira passada. Para uma ômega que não consegue se defender, você se saiu muito bem. As palavras eram para ser um elogio, eu pensei. Mas elas doeram de qualquer maneira. Um lembrete do que eu era, do que me faltava. Orion mudou então. A transformação tão suave e rápida que eu mal a registrei antes que ele estivesse diante de mim em forma humana. Ele era maciço mesmo como homem. Ombros largos, alto, com cabelos pretos que caíam até o queixo e um rosto esculpido em pedra. Cicatrizes traçavam seus braços e peito, contando histórias de batalhas vencidas e sobrevividas. Seus olhos, ainda aquele dourado intenso, fixos em mim, com uma expressão que eu não conseguia ler. Qual é o seu nome? Sua voz era profunda, áspera, como cascalho e mel combinados. Lívia, sussurrei, meu nome soando pequeno em minha boca. Lívia, ele repetiu, e a forma como ele disse fez algo vibrar em meu estômago. Você salvou a vida do meu sobrinho. Ele teria morrido sem a sua ajuda. Balancei a cabeça rapidamente. Eu apenas dei leite a ele. Qualquer um faria isso. Não, Orion me interrompeu, dando um passo mais perto. Forcei-me a não recuar. Embora todo instinto gritasse para eu fugir. Não é qualquer um. A maioria o teria abandonado.
vendo-o como um fardo ou uma ameaça. Você escolheu a compaixão. Suas palavras pairaram no ar entre nós, pesadas com um significado que eu não compreendia totalmente. Atrás dele, os outros 2 lobos também se transformaram, revelando homens que pareciam tão perigosos e marcados quanto seus companheiros. Eles formaram um semicírculo ao meu redor, não ameaçador exatamente, mas definitivamente imponente. Eu me senti encurralada, fixada pela atenção combinada deles. Minha natureza ômega queria que eu desviasse o olhar, que me submetesse. Mas eu havia aprendido há muito tempo que a submissão apenas convidava mais dor. Então, mantive o olhar de Orion, mesmo enquanto meu coração martelava contra minhas costelas. Eu não quero nada em troca, eu disse calmamente. Eu ajudei porque era a coisa certa a fazer. Vocês podem levar Marcos agora. Eu entendo. Algo brilhou no rosto de Orion. Surpresa, talvez. Ou respeito. Você o está deixando ir assim? Ele não é meu para eu guardar. Respondi, embora as palavras doessem. Ele pertence à família dele. Por um longo momento, ninguém falou. Os sons da floresta preencheram o silêncio. Pássaros chamando, folhas farfalhando, o murmúrio distante do riacho. Marcos guinchou aos meus pés. E olhei para baixo para encontrá-lo me encarando com aqueles olhos dourados confiantes. Minha visão embaçou. Eu sentiria a falta dele. Nas últimas semanas, ele tinha sido minha única companhia, minha única fonte de alegria. Mas eu sempre soube que este momento chegaria. Nada de bom ficava comigo por muito tempo. E se, Orion disse lentamente, sua voz cortando meus pensamentos em espiral, você viesse conosco? Levantei a cabeça, certa de que tinha ouvido errado. O quê? Voltar para a vila da Alcateia como cuidadora de Marcos? Ele fez uma pausa, então acrescentou, como parte da nossa unidade. O mundo inclinou. Agarrei o corrimão da varanda para me firmar. Eu não entendo. Eu fui rejeitada. A Alcateia não me quer. A Alcateia. Kael disse com um sorriso afiado. Não está aqui. Nós estamos. E não somos limitados pelos julgamentos de mente estreita deles. Precisamos de alguém como você. Teron acrescentou, falando pela primeira vez. Sua voz era mais suave que a dos outros. Quase gentil. Alguém que vê valor em proteger o fraco. Alguém com compaixão. Olhei entre eles, procurando a crueldade, o truque, a rejeição inevitável, mas tudo o que vi foi sinceridade. E isso me apavorou mais do que qualquer coisa. Por quê? A palavra saiu quebrada. Por que vocês me iriam querer? Orion deu mais um passo perto. Tão perto que eu podia sentir o calor irradiando de sua pele. Quando ele falou, sua voz era baixa, destinada apenas a mim. Porque você é mais forte do que pensa, Lívia. E porque às vezes os rejeitados são os únicos que valem a pena manter. Suas palavras atingiram algo profundo dentro de mim. Algo que eu pensei que estava morto há muito tempo. Esperança. Esperança perigosa e frágil. Antes que eu pudesse responder, ele se virou para sua unidade. Acamparemos aqui esta noite. Amanhã voltaremos para a vila. Assim, estava decidido. 4 metamorfos poderosos dormiriam em minha clareira. E pela manhã, minha vida inteira mudaria. Eu deveria estar apavorada. Em vez disso, enquanto observava Orion pegar o pequeno Marcos e segurá-lo com surpreendente gentileza, senti algo completamente diferente. Senti que talvez, apenas talvez, eu tivesse sido vista pela primeira vez em minha vida. E enquanto o sol se punha sobre as árvores, pintando o céu em tons de âmbar e sangue,
Eu não conseguia afastar a sensação de que este era o começo da minha salvação ou minha completa destruição. Só o tempo diria qual. A manhã chegou, mas não trouxe consigo a habitual neblina. Em vez disso, o sol rompeu as copas das árvores com uma clareza incomum, quase agressiva, iluminando a clareira onde 4 homens de poder inegável dormiam. Eu havia passado a noite na cabana, embalada pelo som rítmico da respiração deles, um conforto que me era estranho e viciante. Minhas poucas horas de sono foram agitadas por visões daquele olhar dourado de Orion, mas ao acordar, a decisão ainda parecia certa. Descendo os degraus da varanda, senti a frieza do orvalho nas solas dos pés. A unidade de Orion já estava acordada. Eles se moviam com a eficiência silenciosa de predadores que não desperdiçavam energia, dobrando cobertores de couro e guardando facas de caça. Marcus, o filhote, aninhava-se na lapela de Theron, que usava uma camisa de linho solta, parecendo mais acessível do que o guerreiro sombrio que havia mudado de forma na minha frente. "Café está pronto", disse Lycan, sem levantar a cabeça. Ele estava debruçado sobre um pote de ferro pendurado em um tripé sobre as brasas, o aroma forte e amargo flutuando pelo ar, contrastando com o cheiro adocicado da terra úmida. Kael me ofereceu uma caneca de metal. "Beba, o caminho é longo e você não está acostumada ao ritmo da unidade." A cordialidade deles era um choque contínuo. Não havia zombaria nem condescendência, apenas avaliação e aceitação prática. Sentei-me em um toco de árvore, tomando o café escaldante que queimava meus lábios, enquanto observava Orion. Ele estava longe dos outros, sentado com um olhar fixo na floresta, a postura de um rei que temporariamente se dignava a sentar na terra. Mesmo parado, a aura de autoridade que o envolvia era palpável. Eu me sentia como um inseto sob sua observação. "Eu preciso entender uma coisa", comecei, a voz um pouco rouca, surpreendendo a mim mesma por ter ousado quebrar o silêncio respeitoso que eles mantinham. Os 4 pares de olhos se voltaram para mim. Engoli em seco. "Por que eu? Sei que mencionei que sou útil como cuidadora de Marcus, mas vocês são a elite da alcateia. Um alfa de seu calibre não precisa de uma rejeitada. Por que não contrataram uma ama ou uma serva?" O silêncio se estendeu. Kael e Lycan trocaram um olhar rápido, mas foi Theron quem respondeu, sua voz suave, mas firme. "A alcateia não funciona sob leis de mercado, Lívia. E mesmo que funcionasse, Orion não age por conveniência simples. Ele está construindo algo. Algo que nos forçará a olhar para além do poder de dente e garra. Algo que me coloca em perigo", completei. "A rejeição é uma marca. Trazê-la para a vila é um desafio direto à hierarquia." Orion se levantou, cruzando a clareira em passos lentos, até parar a poucos metros de mim. Seus olhos dourados perfuraram os meus, ignorando a taquicardia que me fazia tremer. "Você tem razão. Minha irmã, a mãe de Marcus, foi morta porque alguns membros do conselho acreditavam que a maternidade a tinha enfraquecido, tornando-a um alvo legítimo. Eles a viram como descartável, como a alcateia te viu. O que eu estou propondo não é sobre Marcus. É sobre desafiar a mentalidade que diz que a fraqueza merece a morte.
Você é o símbolo dessa mudança, Lívia. Uma ômega rejeitada que provou sua força através da compaixão. Eles não podem mais te ignorar sem questionar o próprio julgamento. A carga de suas palavras me atingiu. Eu era um peão em um jogo de xadrez de poder, mas um peão que tinha um propósito. Eu não estava apenas sendo salva, eu estava sendo usada. Aceito, declarei, levantando-me para encontrar seu olhar. Mas saiba que se for para me tornar um alvo, exigirei os meios para proteger o que me é caro. Não serei uma vítima indefesa, mesmo que minha natureza ômega me dite o contrário. Um vislumbre de aprovação, quase um sorriso, passou pelos lábios de Orion. Nunca esperei menos. A vida dá voltas, Lívia. É hora de você receber o que merece. 1 hora depois, minha cabana estava vazia. Meus poucos pertences, principalmente livros e receitas, estavam seguros em um saco de lona que Lycan facilmente carregou. A jornada começou em ritmo acelerado, nos adentrando na floresta mais densa. Enquanto Lycan liderava o caminho e Kael e Teron se revezavam nos flancos, senti a proteção física deles como uma muralha ao meu redor. A unidade se movia com uma coesão assustadora. Eu não conseguia identificar a patente exata deles, mas Kael parecia ser o estrategista. Lycan, o rastreador silencioso, e Teron, o observador gentil. Orion, na retaguarda, era o ponto de ancoragem, o peso irremovível de sua autoridade. De vez em quando, ele me olhava e o contato visual era tão denso que parecia comunicação. Estamos chegando, Lycan murmurou no meio da tarde, cheiro de fumaça e pinhas se misturando a algo mais forte, a essência concentrada de lobos. Minha ansiedade disparou. O medo da rejeição pública me assaltou, frio e nauseante. Eu apertava Marcos, que agora trocava de colo entre mim e os membros da unidade, mostrando a confiança que eu invejava. Lembre-se do que dissemos. Kael sussurrou, percebendo o meu pânico. Eles podem olhar, mas não podem tocar. Você é propriedade de Orion. Propriedade. A palavra deveria ter me ofendido, mas naquele momento ela soava como segurança. Ao emergirmos da mata para a clareira principal da vila, o impacto foi imediato. A vila era um buraco de ruído e movimento. Forjas funcionando, crianças brincando, dezenas de metamorfos em forma humana e lupina. Mas no momento em que a unidade de Orion foi vista, 4 guerreiros maciços, com a pequena ômega rejeitada e o filhote em seu centro, o som murchou, as cabeças giraram, os sussurros começaram como um enxame de abelhas. Reconheci rostos da minha apresentação, 3 anos atrás, rostos que haviam me olhado com nojo e pena. Agora eles me encaravam com choque e hostilidade aberta. Ora, veja só, uma voz feminina e alta ecoou, vinda de um grupo de jovens she-wolves bem vestidas. A cachorrinha de rua arrumou novos donos. Eu senti meu corpo encolher, o velho instinto de submissão gritando em meus ouvidos. Orion parou. Ele não olhou para a mulher, mas o ar ao redor dele pareceu se condensar em gelo. Alguém tem um problema com a minha convidada? Sua voz não era alta, mas vibrava com uma ameaça tão pura que a mulher cambaleou para trás.
Ele apertou meu braço gentilmente. Continue andando, Lívia. Caminhamos pelo meio da praça da vila. Senti os olhos em mim, o julgamento, a fúria, não apenas o desprezo por uma ômega, mas a indignação por Orion ter desafiado as regras. Este era o preço da minha aceitação. Uma guerra silenciosa de influência. Chegamos à Casa da Unidade, uma estrutura de madeira escura e pedra, imponente e central. Dentro, o cheiro era de couro, fogo e a inconfundível essência de 5 lobos marcando seu território. Aqui é sua casa agora, disse Orion, abrindo uma porta para um quarto no andar de cima. Era simples, mas limpo e quente. Descanse, você precisa se acostumar com a mudança. Nós nos reuniremos para o jantar. Ninguém tentará entrar. O quarto parecia um porto seguro. Larguei minha mochila e Marcos, que estava exausto, aninhou-se no tapete. Deitei-me na cama, sentindo o alívio esmagador do isolamento. A complicação veio não do lado de fora, mas de dentro. Ao anoitecer, enquanto eu me preparava para o jantar, Lycan bateu na porta. O conselho está se reunindo. Eles chamaram Orion, Kael e Theron. Está ficando feio. Parece que o diabo mora nos detalhes desta sua aceitação. Lycan estava visivelmente tenso. Seu olhar era rápido, mais cauteloso do que antes. O que está acontecendo? Perguntei, a ansiedade voltando. Eles não podem desafiar Orion diretamente, mas estão atacando a legitimidade. Estão dizendo que Marcus deve ser cuidado por uma ômega de linhagem, não por uma rejeitada sem laços com a alcateia. A acusação principal é que você pode ser uma espiã de alfas desonrados. É muita areia para o nosso caminhão, Lívia. Trazê-la para cá sem um laço formal de subordinação está sendo visto como uma falha legal que eles podem explorar. E o que acontece se eles tiverem sucesso? Lycan hesitou. Se eles anularem a decisão de Orion, você será expulsa. E desta vez, será banimento total do território. Sem a proteção de Orion, você não sobreviverá na floresta. Mas quem não deve não teme. Orion está preparado. Apenas fique aqui, Lívia. Não saia por nada. Eles estão procurando uma oportunidade para lhe dar uma lição. A porta se fechou e eu fiquei sozinha no quarto. A tensão da vila era um murmúrio distante, um ruído de fundo que prenunciava a tempestade. Eu era o ponto fraco que eles explorariam. O calcanhar de Aquiles da unidade. Olhei para a janela, sentindo a necessidade desesperada de fugir antes que a crise viesse. Mas então olhei para Marcos, dormindo profundamente. Seguro pela primeira vez. Não, eu não correria. Se eu fosse o motivo da guerra, eu ficaria e enfrentaria o inimigo. Eu só precisava de algo para me distrair da inevitabilidade do conflito. Abri a mochila e peguei o livro de receitas da minha mãe, uma capa de couro gasto, folheando-o. Um cheiro suave de alecrim e baunilha emanava das páginas. Eu era uma ômega, talvez fraca na batalha, mas eu podia nutrir. E eu nutriria. Eu faria o jantar, mesmo que fosse o último que eu fizesse na vila. No momento em que desci as escadas para a cozinha, e som dos gritos começou, alto e inconfundível vindo do salão do conselho. O cheiro de fúria e poder alfa encheu a casa. Eles estavam lutando pela minha vida. A crise havia chegado. O estrondo de uma cadeira sendo arremessada no salão do conselho vibrou pela casa da unidade.
mais alto que a fúria que eu tentava ignorar. Eu estava na cozinha, uma sala grande e rústica que cheirava a madeira polida e especiarias secas. O barulho vindo do salão, a apenas algumas centenas de metros de distância, era como tambores de guerra. Respirando fundo, peguei uma faca cega do bloco de madeira e comecei a picar cenouras. O som do metal batendo na tábua era um foco, uma âncora no meio do caos de poder alfa que ameaçava me varrer. Marcos, que havia acordado com o barulho, estava na forma de filhote, aninhado sob a mesa, tremendo. "Está tudo bem, garoto", murmurei, mesmo sabendo que não estava. A briga lá fora era pela minha legitimidade, pela minha sobrevivência. O conselho não podia tocar em Orion, o alfa mais respeitado, mas podia me usar para minar sua autoridade e, de quebra, me mandar para o exílio. Quem semeia vento colhe tempestade. Orion havia semeado o desafio, e agora a tempestade estava sobre a sua cabeça. Enquanto a fúria dos alfas subia de tom, o cheiro forte de lavanda e canela que usei no ensopado começou a perfurar o cheiro dominante de adrenalina e testosterona que vinha de fora. De repente, a porta da cozinha se abriu com uma violência que me fez saltar. Não era um dos alfas da unidade. Era um dos mais velhos da Alcateia, Mestre Einar, um beta conhecido por sua lealdade inabalável aos anciãos do conselho e pelo seu desprezo por qualquer um que tivesse sido rejeitado publicamente. "Você", ele sibilou, seus olhos azuis gelados me examinando com aversão aberta. Seu cheiro era de terra velha e autoridade menor. "O que pensa que está fazendo?" A faca em minha mão parecia um brinquedo. A adrenalina que o medo gerava me deu uma clareza inesperada. "Fazendo jantar, mestre Einar", respondi, mantendo minha voz neutra, ignorando a vontade de me encolher. "Os homens estarão famintos após a reunião do conselho." Ele deu um passo na cozinha, o olhar fixo na panela de ferro. "Não seja insolente, Ômega. Sua presença aqui é uma afronta. Eles estão lá fora discutindo se devem banir você por espionagem. Você acha que cozinhar vai te salvar?" "Não espero ser salva", rebati, o queixo erguido. "Mas sou grata pela chance de servir àqueles que me protegeram. É dando que se recebe." A expressão de Einar se contorceu em desgosto. "Você é inútil, sem linhagem, sem força, sem valor para a Alcateia. Se o conselho votar amanhã, você estará fora, e Orion não poderá fazer nada além de assistir. Ele cometeu um erro terrível ao trazer a marca da vergonha para sua casa. O ataque atingiu o ponto mais vulnerável, o medo de que eu fosse um fardo, uma fraqueza explorável. Não importa o que aconteça", eu disse, olhando diretamente, "eu não lhes causei vergonha. Eu sou uma Ômega, sim, e fui rejeitada. Mas a única vergonha que vejo é a deles por me ter abandonado para morrer, e a sua por vir me importunar em minha própria cozinha." O olhar de Einar piscou de surpresa. Nenhuma Ômega rejeitada jamais ousaria falar assim com um beta ancião. Era uma provocação perigosa. Ele deu um passo mais perto, o corpo rígido. "Você deveria o quê, mestre Einar?" Uma voz calma, mas mortal, cortou o ar. Kael estava parado na porta, a camisa rasgada, um corte sangrando em sua têmpora. Seu cheiro, uma mistura de pinho e pólvora, era intenso. Ele não estava sorrindo. Seu olhar era gelado, focado em Einar. "A reunião acabou?" perguntei. "Suspensa", Kael respondeu, sem desviar o olhar do beta. Os ânimos ficaram altos. Orion
está com Theron e Lycan. Eles precisam de um momento para decidir a próxima jogada. Einar recuperou a compostura, mas o medo estava em seus olhos. Estou apenas avaliando a ameaça que esta mulher representa para a Alcateia. A ameaça que ela representa está sendo cozida naquela panela, Kael disse, dando um passo lateral que o colocou mais perto de mim. O cheiro do medo dela já passou. Agora é apenas compaixão e alecrim. Lycan viu você descer. Ele disse para não sairmos, mas você não obedeceu. Se eu for banida amanhã, quero que seja de estômago cheio, justifiquei. Kael fez um som de descrença, mas havia um brilho de admiração em seus olhos. Você é cada macaco no seu galho, não é? Ele voltou sua atenção para Einar, sua expressão endurecendo. Mestre Einar, saia da minha casa. Agora, você teve sua chance de avaliar a ameaça. Agora vá e reflita sobre a ameaça que o Alfa terá que lidar com você por ter entrado aqui. Quem avisa amigo é. Einar estremeceu. Orion tinha a reputação de ser implacável ao proteger sua unidade. O Beta saiu apressadamente, seus passos ecoando no corredor. Assim que ele se foi, Kael desabou no banco da mesa, soltando um suspiro pesado. Que inferno foi aquele? O que eles decidiram? Perguntei, colocando o guisado de lado. Kael esfregou o corte em sua testa. O conselho está dividido, mas o chefe ancião, Baros, é contra Orion. Eles encontraram o detalhe. Você não tem um laço formal de subordinação ou casamento. A lei da Alcateia exige que qualquer rejeitado retornado seja formalmente reclamado sob a lei. Orion a convidou, mas não a reclamou legalmente. Meu coração afundou. E a punição? Banimento total no nascer do sol de amanhã. A única forma de impedir é Orion submetê-la sob um rito formal antes que a votação final aconteça. Lycan entrou na cozinha, seus ombros tensos. Ele tinha o semblante de um homem que acabara de caçar e estava pronto para outra. O que o Alfa vai fazer? Perguntei. Orion está em fúria controlada, Lycan disse, pegando um pedaço de pão. Ele não se curvará à chantagem deles. A submissão forçada seria uma hipocrisia, um sinal de fraqueza que confirmaria que você é apenas um objeto, não o símbolo de mudança que ele quer. Então eu sou banida, sussurrei, sentindo o terror me inundar. Não completamente, Kael interveio. Há um ritual antigo, quase esquecido, uma alternativa ao laço de submissão. O rito do desafio. O que é isso? Se um alfa de unidade trouxer um rejeitado para o território, com um propósito que beneficia a Alcateia, mas o conselho desconfiar da pureza de intenção do rejeitado, o alfa pode desafiar a decisão. Mas é um risco terrível. E qual é o desafio? Lycan hesitou, o olhar fixo em mim. O conselho nomeia um representante para lutar contra o alfa de unidade. Se o alfa vencer, o rejeitado é formalmente aceito. Se ele perder, o rejeitado é banido imediatamente. E o alfa perde parte de seu poder no conselho. Orion não só arriscaria seu poder, mas sua vida e a credibilidade de tudo o que ele representa. Quem é o representante do conselho? Perguntei, já sabendo a resposta. O favorito de Barus, o guerreiro Alfa Darian, o mesmo que matou a irmã de Orion no desafio de apresentação dela. Eu cambaleei. O homem que havia tirado a mãe de Marcos. Agora, ele estava prestes a tirar minha vida e a carreira de Orion em uma luta pública. Orion aceitou? Lycan e Kael trocaram um olhar sombrio. Ele está pensando, Lycan respondeu, a voz rouca.
Ele tem 1 hora para dar a resposta ao conselho. Se ele aceitar, o desafio será ao amanhecer, na frente de toda a alcateia. Mas quem não arrisca não petisca, disse Kael, com um sorriso seco. Ou isso, ou você volta para a floresta para morrer sozinha. Eu olhei para o pote de guisado, depois para Marcos, que me observava com seus olhos dourados, esperando a certeza que só eu podia dar. Não havia mais para onde fugir. Eu era o ponto de virada da unidade de Orion. Vá até ele, eu disse, a voz firme, pegando a faca novamente. Diga a ele que eu aceito o risco. Diga a ele que não serei um peso que o forçará à humilhação. Eu serei o motivo de sua vitória. Eu serei a força que ele precisa. Kael e Lycan me encararam, o choque substituindo o cansaço. Você tem certeza, Lívia? Isso é lutar contra Darian. Orion pode vencer, mas ele ficará gravemente ferido. Eu não sou a Ômega que eles pensam, respondi, limpando as lágrimas que ousaram cair. E Deus ajuda quem cedo madruga. Se for para lutar, que seja ao amanhecer. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo. Eu adoraria saber até onde essa história vai chegar. Lívia não dormiu. A hora de espera se estendeu em uma eternidade tensa e fria. Lycan e Kael retornaram com a confirmação silenciosa. Orion havia aceitado o rito do desafio. Ele lutaria ao amanhecer. E as apostas eram a vida de Lívia e a credibilidade de toda a sua unidade. Na escuridão gelada da pré-madrugada, Feron veio ao seu quarto. Ele trouxe uma túnica de couro macio e linho resistente. É o que minha irmã usava sob a armadura, Theron disse, sua voz um sussurro grave. É forte. Não é para combate, mas para proteger o que está dentro. Vista-a, Lívia, e lembre-se, a força deles não é apenas a força dos músculos. Lívia vestiu a túnica, sentindo o tecido quente contra sua pele. Era um pedaço de história, um lembrete do sacrifício de uma mãe. Marcos, o filhote, que havia dormido enrolado em sua cama, acordou e lambeu sua mão. Vamos, garoto, sussurrou Lívia. Você precisa ver sua família vencer. No momento em que desceu as escadas, Orion estava esperando. Ele não usava camisa, apenas calças de batalha escuras, e seu peito era uma tela de cicatrizes antigas. O cheiro de pinho, fumaça e fúria alfa era esmagador. Ele parecia uma estátua de basalto, perigoso e imóvel. Lívia, ele disse, sua voz um rosnado silencioso. Ele se aproximou, e o contato visual foi um choque de eletricidade fria. Eu não luto por um objeto, luto pela visão, pela alcateia que podemos ser. Você é a prova de que essa visão vale o meu sangue. Eu sei, ela respondeu, com a voz firme. Eu sou sua razão para lutar contra o passado, Orion. Não perca. Ele estendeu a mão e, gentilmente, mas firmemente, colocou uma pesada adaga curta no cinto de Lívia. Se eu cair, você pega Marcos e corre. Você não o perde. Essa é a minha última ordem. O sol ainda não havia nascido, mas a clareira central já estava lotada. Centenas de lobos em forma humana se amontoavam. O silêncio da multidão, mais ensurdecedor do que qualquer grito. Eles estavam ali para testemunhar a queda de Orion, ou a humilhação do conselho. Lívia caminhou ao lado da unidade. Orion no centro, Kael e Lycan nas laterais, Theron atrás, guiando Marcos. Cada passo era um ato de desafio. Ela sentia os olhares de desprezo,
a descrença, o ódio. Mas a adaga pesada em sua cintura era um contrapeso ao medo. No centro da clareira, o ancião Baros, o inimigo de Orion, esperava. Ao seu lado estava Darian, o guerreiro alfa. Darian era alto, musculoso, com cabelos loiros sujos e um sorriso cruel. Seus olhos eram opacos de arrogância. Livy estremeceu ao sentir a aura de Darian, pura dominação desprovida de compaixão. Baros iniciou o rito, sua voz gélida. Pelo rito do desafio, o alfa de unidade, Orion, coloca sua autoridade e sua vida em risco pela ômega rejeitada Lívia. O resultado desta luta formal sela o destino dela. Darian, você representa a lei da Alcateia. Orion, você representa a honra. Darian riu. Um som áspero. Não precisamos de honra. Precisamos de força, Baros. Eu já vi esse filme antes. O fraco desafiando o forte. Pergunte à irmã dele como isso termina. A provocação era intencional. Orion parou a poucos metros, os olhos dourados se estreitando em fendas de pura fúria. A fúria era tão intensa que o chão parecia tremer. Você não merece falar o nome dela. Orion rosnou, mudando de forma. A transformação foi um espetáculo de poder alfa. Orion explodiu em seu lobo maciço, negro como breu, seus músculos se contorcendo e o cheiro de ozônio e terra molhada inundando o ar. Ele era o Alfa-Rei, e sua presença silenciou o último murmúrio da multidão. Darian, confiante, também mudou de forma. Ele se tornou um lobo pardo, grande, mas não tão maciço quanto Orion. Sua estratégia era clara. Ele usaria a agilidade para minar a força bruta de Orion. O sino tocou. A luta começou. Darian atacou primeiro, rápido, visando as pernas de Orion. Mas Orion era pura defesa. Cada movimento medido. Eles se chocaram em um turbilhão de dentes, garras e pelo. O som da carne sendo rasgada era brutal. Darian era habilidoso, mas carregava a arrogância do predador que não espera resistência real. Orion lutava com a precisão do propósito. Ele não estava apenas defendendo a si mesmo. Estava defendendo a memória de sua irmã e o futuro de Lívia. A luta chegou ao seu clímax quando Darian, percebendo que não podia vencer em força, voltou-se para a distração. Ele correu em direção a Lívia. Se eu não puder levá-la, pelo menos levarei a razão dele lutar. Darian rugiu, mirando a ômega indefesa. Lívia congelou por um momento, o instinto de fuga sobrepondo tudo. Mas então ela olhou para Marcos, que guinchava apavorado sob a proteção de Theron. Ela lembrou da adaga. Ela não fugiu. Em vez disso, ela se levantou, tirou a adaga do cinto e se postou na frente de Theron e Marcos. Era um gesto suicida, mas Lívia não se importava. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, Darian. Venha! Ela gritou, sua voz falhando, mas a ousadia era inegável. O desvio de foco era o que Darian queria, mas ele não esperava a resistência. A imagem da ômega rejeitada empunhando uma arma minúscula contra um alfa guerreiro chocou a multidão. Isso deu a Orion a abertura que ele precisava. Com um rugido que parecia rasgar o céu, Orion lançou-se. Ele não foi pela garganta, mas pelo flanco.
Uma tática que desequilibrou Darian, confirmando que a luta era sobre estratégia, não carnificina. O lobo pardo cambaleou, e Orion aproveitou a chance. Se lançou sobre Darian, cravando os dentes no ombro do alfa e o forçando ao chão. A força de Orion era avassaladora. Ele manteve o aperto até ouvir o estalo, que não era apenas osso, mas a rendição do espírito de Darian. Orion recuou, ofegante com o pelo manchado de sangue. Darian gemia, derrotado. Varus estava pálido. Ele não podia anular o que a alcateia inteira tinha testemunhado. Orion não voltou à forma humana. Ele trotou até Lívia e, em um gesto que quebrou todas as regras de hierarquia, tocou o focinho em sua mão. Uma submissão de respeito, não de domínio. Lívia, tremendo, acariciou seu focinho maciço. Varus pigarreou. O desafio foi vencido. Orion honrou sua escolha. Lívia, pelo rito, você é formalmente aceita. Você não é mais uma rejeitada. O mundo gira, meu filho. Lívia mal ouviu as palavras. Ela só via Orion, seu protetor, seu alfa. Orion voltou à forma humana, exausto e ferido, mas vitorioso. Ele não olhou para o conselho. Ele pegou Lívia pela cintura e a ergueu, apresentando-a à alcateia, suas bocas se encontrando em um beijo profundo e público que quebrou a tensão. O silêncio foi substituído por um uivo de aceitação, não apenas pelos membros da unidade, mas por toda a alcateia que viu a força da compaixão vencer a arrogância. O banimento havia sido revertido. A guerra contra o Conselho estava apenas começando, mas a primeira batalha havia sido vencida. Lívia não era mais invisível. Ela era a razão da vitória. E ela era a sua nova líder. Eles tinham um futuro, mas o caminho até ele seria pavimentado com o sangue e a fúria dos alfas que se recusavam a mudar. A luz dourada do amanhecer não era mais a precursora da morte, mas o testemunho da vitória. Após o beijo arrebatador de Orion, a multidão irrompeu em uma cacofonia de uivos e gritos de aprovação. Lívia, ainda suspensa nos braços do alfa, sentiu o peso dos 3 anos de isolamento se dissolverem. Ela não era mais a ômega rejeitada. Era a ômega que valia o sangue de seu alfa. Os membros da unidade se aproximaram. Kael, com um sorriso de satisfação selvagem, deu um soco leve no ombro de Orion, evitando as feridas abertas. Já vi de tudo nessa vida, mas uma ômega peitar um alfa guerreiro no meio da luta é novidade, ele brincou. Teron, sempre o mais gentil, ajudou Orion a se apoiar, avaliando as feridas com olhos clínicos. Você precisa ser remendado, alfa. Lycan, chame os curandeiros. E Marcus, o filhote agora visivelmente mais calmo, esfregava-se nas calças ensanguentadas de Orion. O laço estava formado, selado não apenas pelo rito, mas pelo sacrifício público. A ameaça de banimento havia acabado, e a alcateia havia testemunhado que a unidade de Orion não recuaria. O ancião Varus e Darian, que havia voltado à forma humana com o ombro deslocado, se retiraram em silêncio humilhante. A derrota deles era mais do que física. Era a derrota da velha guarda. O que é do homem o bicho não come, Lívia pensou, observando-os partir. O futuro de Orion estava guardado, e Darian havia recebido a tempestade que merecia. E
Os dias que se seguiram foram uma mistura de cura e consolidação de poder. A Casa da Unidade se tornou o centro não apenas da unidade de Orion, mas de toda a ala progressista da Alcateia. Orion, embora ferido, usou a vitória do desafio para reivindicar formalmente a unidade, nomeando Lívia como sua parceira oficial e cuidadora. Ele havia forçado o conselho a reconhecê-la. Lívia assumiu sua nova função com a mesma determinação que a levou a cozinhar guisado sob ameaça de morte. A compaixão que a Alcateia tanto desprezara se tornou sua maior arma. Ela não apenas cuidava das feridas de Orion, que cicatrizavam rapidamente sob seus toques gentis, mas também se dedicou a Marcos, que já começava a exibir o tamanho e a pelagem escura da família. O romance floresceu na quietude da convalescença. Orion, que parecia uma força indomável na batalha, mostrava uma ternura surpreendente em particular. Ele a observava, fascinado pela forma como ela nutria Marcos e cuidava da unidade, percebendo que sua força residia na capacidade de criar e sustentar a vida. Uma noite, enquanto Lívia trocava os curativos de uma mordida profunda em seu flanco, Orion a puxou para perto. Eles me disseram que eu estava cometendo um erro, ele murmurou, seu hálito quente em sua nuca, que eu deveria buscar um par forte que pudesse lutar ao meu lado. Lívia sorriu, limpando o sangue seco ao redor de uma cicatriz. Eu lutei ao seu lado, apenas com uma adaga pequena. Você parou Darian com um grito. Você lutou com a sua verdade. Essa é a força que eu não tinha, ele confessou. Minha irmã não morreu em vão. E você, minha Ômega, você provou que o valor não está na ferocidade, mas no coração. O laço se aprofundou. Não era a possessividade alfa-ômega forçada pelas regras antigas, mas uma união de respeito mútuo e propósito compartilhado. Lívia se sentia finalmente vista. O arco do conselho foi resolvido através da fundação do Santuário de Refúgio. Com a autoridade incontestável de Orion, ele usou a crise para forçar a criação de um centro de recuperação e cuidado, gerido por Lívia. Kael se tornou mestre de treinamento, ensinando aos ômegas e betas que se sentiam fracos a lutar de formas estratégicas e não apenas brutais. Perron usava seus conhecimentos de ervas medicinais. E Lycan protegia as fronteiras do novo terreno. Lívia, a ômega rejeitada, se tornou a matrona do santuário. A Alcateia, vendo o valor prático de ter um lugar seguro e um líder que se importava com os vulneráveis, começou a aceitá-la. As famílias que haviam sofrido perdas sob a gestão de Barus passaram a apoiar a unidade de Orion. Anos se passaram. O santuário prosperou. Marcos cresceu não como um filhote órfão, mas como um jovem beta forte e equilibrado, que sempre voltava para Lívia e o santuário. Ele era o legado vivo da irmã de Orion e a prova do poder da compaixão. Lívia e Orion estabeleceram uma parceria que se tornou a inveja de muitos. Orion confiava em seu julgamento e valorizava sua gentileza, enquanto Lívia florescia sob a proteção de um alfa que via sua força em sua vulnerabilidade. Eles tinham uma família, construída não pelo sangue, mas pela escolha. Lívia
Frequentemente se pegava olhando para o local onde sua cabana havia ficado na borda da floresta. Ela se lembrava do medo e da solidão. Mas agora, quando ouvia os uivos da alcateia nas noites de lua cheia, eles não eram sons de exclusão, eram canções de pertencimento. Em uma noite clara, Lívia e Orion estavam na varanda da casa da unidade, observando Marcos e Theron treinando. Eu te perguntei uma vez por que você me queria, Lívia disse, aninhada no braço de Orion. Ele beijou sua testa. As cicatrizes em seu corpo, agora apenas histórias de batalhas vencidas. Eu vi você alimentando o filhote. Eu vi a rejeitada fazendo o trabalho que todos nós, no nosso poder e arrogância, falhamos em fazer. Você provou que a força não é apenas dente e garra, mas a coragem de ser gentil em um mundo cruel. Tudo tem seu tempo, Lívia. A alcateia precisava cair para que pudéssemos reconstruí-la em algo melhor. E você era o cimento que precisávamos. Lívia sorriu, sentindo o calor do alfa e o peso da adaga no cinto. Uma peça de joalheria agora, mas um lembrete do dia em que ela ousou não fugir. A ômega rejeitada havia se tornado a matrona da alcateia, provando que no reino dos alfas, o verdadeiro poder não estava em quem dominava, mas em quem escolhia amar e proteger. Ela finalmente havia encontrado seu lar. O banimento havia se tornado seu maior triunfo. Fim. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário me dizendo o que achou da história e que tipo de histórias gostaria de ler mais. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história emocionante.